João Vianney, superintendente da Soma. O engenheiro Danilo defende a derrubada dos 3 viadutos que nós temos em Feira de Santana e a construção de novos, naqueles mesmos moldes que temos agora em frente ao EFES, o outro na Morada das Árvores, enfim, é a solução. Aqui o senhor responde como engenheiro. Sim, bom dia Luiz, bom dia a toda a equipe e os ouvintes. É uma discussão que cabe, obviamente. É importante ressaltar que os 3 viadutos citados, eles respeitam as normas rodoviárias, ele tem o gabarito rodoviário conforme norma, ele tem a largura que permite a duplicação que está programada, então não há comprometimento nenhum, nem a duplicação e nem a operação normal da rodovia. Isso é importante ficar bem claro. É óbvio que você poderia fazer o viaduto no sentido rodoviário, né, na direção da via, como é o caso da SERB, como é o caso do viaduto da Bartolomeu de Gusmão, lá da Primavera, lá também no Assis. Então é possível, era uma condição. Agora entenda, o município, ele priorizou o seu fluxo. Um viaduto que garante o fluxo rodoviário, ele é muito mais caro. É só você fazer um comparativo. A nossa ligação, por exemplo, Getúlio Vargas, Noide Cerqueira, se o viaduto na condição que ele está, em geral, os veículos mais pesados que passam nele são os ônibus urbanos, é o nosso transporte público. Então o dimensionamento dessa estrutura ele é muito inferior. Se nós tivéssemos feito o viaduto no sentido da duplicação, na direção do anel de contorno, essa estrutura seria muito mais robusta e é fácil visualizar, até o cidadão trafegando, ele pode perceber o tamanho, o diâmetro dos pilares, o tamanho dos blocos de fundação, por exemplo, do viaduto Chico Pinto, que é o da Noide com Getúlio, e o viaduto lá da SERB, que faz essa ligação, permitindo a ligação Senador Quintino nem São Paulo. Então é uma questão de não comprometemos a funcionalidade, o respeito à legislação de forma nenhuma, gabarito rodoviário está garantido, a largura da via para a duplicação. Então, de ampliar normalmente, duplicar normalmente, não compromete nada? Absolutamente nada. Inclusive, para fazer esses viadutos, o DENIT autorizou. Na época da integração das vias urbanas, que era o nome do programa que foi feito na época, que foi entregue em 2008, todas essas intervenções foram apreciadas pelo DENIT e foram aprovadas, exatamente por prever essa questão das larguras. E aí as vias marginais, a integração com as vias urbanas. Então esse projeto foi sim aprovado, como eu falei, é importante ser reforçado, respeita a legislação, tanto de altura quanto das larguras, isso está garantido. A questão de fazer no sentido da via é uma questão muito objetiva. É oneroso para o município fazer um viaduto que atenda ao rodoviário em todos os aspectos, sendo que o urbano atenderia a logística do município e o respeito à legislação. Ele fala que aqueles viadutos que nós temos ali foram mais baratos do que o investimento que nós tivemos de 30 milhões de reais com a reforma ou ampliação desses viadutos aí que nós temos hoje. Não, nós temos uma questão inclusive temporal. Nós tivemos uma obra que foi executada em 2006, 2007, 2008 e uma obra que foi executada agora em 2022. Então, houve uma evolução do tempo. Você pega, era um projeto de integração de vias urbanas que foi de 11 milhões na época, cerca de 50 milhões. Um pouco menos de 20 anos, 16 anos, 17 anos após, nós tivemos para o alargamento aproximadamente 20 milhões para fazer essa integração, mas que não foi só uma duplicação. Houve a duplicação, houve a recuperação das estruturas, nós fizemos a recuperação dos aparelhos de apoio, nós tivemos que fazer as injeções na terra armada para garantir a estabilidade dessa estrutura, especialmente com alargamento. Então são várias intervenções que ocorreram, reforço de sistema de drenagem. A Maria Quitéria estava com alguns alagamentos ali próximo à subestação da Coelba, nós fizemos as intervenções para tirar aquele fluxo de água. Então assim, são várias intervenções. A questão de valor, é óbvio que a questão temporal tem um impacto muito grande. Se você resgatar os valores que nós tínhamos antes da pandemia e que nós temos agora, em todos os insumos da construção são diferentes. Então é óbvio que nós temos essa condição, essa análise da questão temporal é importante, mas os valores são compatíveis. A derrubada, diferentemente do que ele defende, a derrubada dos viadutos para o senhor não é a solução. É uma questão seguinte, isso é uma decisão. Eu entendo
entendo que é uma questão muito agressiva até, uma tratativa dessa forma, de uma demolição e uma construção. Nós estamos demolindo 3 elementos, volto a falar, que respeitam a normativa rodoviária. Então você fazer uma demolição de toda essa estrutura e reconstruir, o custo disso é elevadíssimo, mas é uma decisão que o DENIT, nos seus estudos, ele tem que ponderar e avaliar. A prefeitura, o prefeito está presente, pediu que eu estivesse aqui, exatamente para a gente acompanhar esse processo da edificação. Se for uma decisão de projeto, se for uma decisão do DENIT, eu tenho certeza que o município não vai se opor, já que é uma intervenção que cabe ao DENIT na área rodoviária e que, obviamente, não vai comprometer o fluxo urbano.